Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Nós vamos continuar a terceira parte do livro The Tale of Peter Rabbit. First he ate some lettuces and some French beans, and then he ate some radishes. Então a gente usa aqui esse numeral ordinal, o first, primeiro, né? Então, nós temos aí primeiro, first, second, third, né? São numerais ordinais, a gente usa para listar as coisas, ok? E a gente costuma ver bastante, não só como numerais, mas também como advérbios nos livros. Uma coisa legal para a gente falar sobre os numerais ordinais são as duas últimas letras, né? First, nós temos o ST, o second, nós temos o ND, no third, nós temos o RD, e no fourth, em diante, nós temos o TH. Essas letrinhas, elas estão presentes quando a gente vai colocar os números, quando a gente vai usar os números, tá? Então, por exemplo, aqui, quando a gente for colocar o first com um numeral, então a gente vai colocar 1 e o ST. No português, a gente colocaria essa bolinha aqui em cima, né? Isso não acontece no inglês, né? Então, a gente vai colocar o ST. Com o second, aí a gente coloca o 2 e o ND. No third, aí a gente coloca o 3 e o RD. No fourth, a gente coloca o 4 e o TH. E aí continua. Depois do 4, continuam todos eles com o TH, ok? Mas aí o primeiro, o segundo e o terceiro é o que são os diferentes. Então, só pra gente abrir esse parêntese. Então, ele disse que first he ate some lettuces. Então, primeiro, ele comeu alfaces. Então, aqui, comeu, né? O verbo eat, que é comer, só que no presente. Quando a gente vai colocar ele no passado, ele é um verbo irregular. Então, a gente tem que olhar lá no na listinha de verbos irregulares. O passado dele é ate. Então, por isso que fica assim. Eat, ate, e o past perfect dele vai ser eaten. Okay? So, first he ate some lettuces and some French beans. Os French beans são aquelas vagens, ok? French beans são as vagens, aquelas vagens verdinhas, também são chamadas de feijão verde. E aqui uma curiosidade, que sempre que a gente for falando sobre nacionalidades, em inglês a gente tem que usar letras maiúsculas, ok? And then he ate some radishes. Aí ele colocou and then, né? Pra depois, ó. And then e depois, then. Radishes, que no caso, radishes são os rabanetes. And then, feeling rather sick, he went to look for some parsley. Ou seja, e depois, se sentindo um pouquinho doente, ele foi procurar por alguma salsa, um pouco de salsa. Bom, então aqui, quando ele fala, and then, feeling rather sick, he went to look for some parsley. So, he went to look for some parsley. He went, tá? Então, go, went, gone. Então, aqui, went é o passado de go, tá? O go também é um verbo irregular. Então, went é o passado e o gone é o past participle. Então, por isso é que ele colocou went, porque tá no passado. Então, ele foi procurar. Aqui o look for. Look for, ele é um phrasal verb, né? To look for. Então, look sozinho significa olhar. Mas quando eu coloco a preposição
for, então eu vou mudar o sentido original de look, que é olhar. Então, look for vai virar procurar. Então, to look for some parsley. Então, ele foi procurar por um pouco de salsa, ok? Com a esperança da salsa ajudar aí nos problemas digestivos que ele estava passando, que ele estava se sentindo um pouco mal. But round the end of a cucumber frame, whom should he meet but Mr. McGregor? Aí ele diz, but round the end of a cucumber frame. Essa palavra, cucumber, é pepino, ok? Aí, cucumber frame, né? Porque ele estava plantando pepinos, né? O Mr. McGregor. Então, aqui, frame, normalmente, essa palavra, ela vai... ela significa moldura. Mas é que, com esse significado aqui que a gente está falando sobre horta, ela é usada para qualquer coisa que delimita espaço da área do pepino, ok? Então, nessa área do cucumber frame, essa área que delimitava o espaço em que o pepino estava sendo plantado, ele encontrou o Sr. McGregor. Mr. McGregor was on his hands and knees planting out young cabbages, but he jumped up and ran after Peter, waving a rake and calling out, "Stop thief! Stop thief!" Daí ele fala que Mr. McGregor was on his hands and knees planting out young cabbages, ok? Então, ele estava, ó. Então, aí nós temos o verbo to be no passado, porque nós temos aí o was, né? Nós estamos falando do Mr. McGregor. Então, Mr. McGregor é a mesma coisa que he. Então, é a terceira pessoa. Então, por isso que a gente está usando o was. Mas também, nós sabemos que se fosse usado outras pessoas aqui, poderia ser usado were. Mr. McGregor was on his hands and knees. Ok? Então, aqui, verbo to be no passado, was. Com outras pessoas, nós poderíamos ver também were, ok? E se a gente tivesse visto o verbo to be no past participle, aí nós teríamos encontrado been. Então, quando a gente fala aqui, he was on his hands and knees, é porque ele estava de quatro, né? Ele estava ajoelhado e com as mãos no chão, ok? Lembrando aqui que essa palavra, ela começa com KN, nós temos um vídeo desse no canal, vou deixar aqui linkado. Palavras que começam com KN, em inglês o K não é pronunciado, ok? Então, por isso que a gente fala knees, a gente não pronuncia a letra K. Então, ele estava plantando young cabbages. E cabbages, em inglês, é repolho. But he jumped up and ran after Peter, waving a rake and calling out. Né? Então, ele pulou, jumped up, né? Aqui, nesse jumped, nós temos o ED no final, justamente porque é um verbo regular, então a gente não vai encontrar ele naquela listinha de verbos irregulares. Então, no passado é só colocar o ED no final, ok? Já o caso do verbo
run, que vem depois dele, não. Ele é escrito com o run. E o passado dele é ran, com a. Run, ran, ok? É irregular. So, waving a rake and calling out, ok? Stop thief, pare ladrão. E aí, essa frase, stop thief, é uma frase que também está no imperativo, porque vocês podem ver que a gente começa logo com o verbo. Stop thief. Stop thief. Stop thief. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o próximo vídeo.